de palavra profética com encorajamento e fé sobrenatural, né? E eu tenho buscado de Deus assim, porções que Deus fale no meu coração e que fale para vocês, né? Então eu queria orar e queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Lucas capítulo 19, no verso 1. E aí depois da oração a gente vai ler o texto, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nessa tarde, nessa viração do dia, nesse tempo de estarmos com o Senhor nesse compromisso dessa live. Até a Páscoa nós vamos estar às 18 horas orando, partindo pão, ceando, vivendo comunhão, na medida que nós estamos, tem sido possível para nós, e é através da internet, né? E eu quero agradecer ao Senhor por esse canal de propagação do reino, esse canal de relacionamento que tem nos aproximado nesse tempo de distanciamento físico, né? E eu quero bendizer ao Senhor por isso e quero te pedir que, mais uma vez, a palavra ministrada com unção, graça e simplicidade, ela atinja o coração e mova-nos para o lugar da obediência e o lugar do temor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto é um texto muito tremendo, porque é um texto muito usado, que é a história de Zaqueu, né? E eu quero ler com você, que está lá em Lucas capítulo 19, verso 1, diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. E por esse motivo correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para observá-lo, pois Jesus aí ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. E no mesmo instante Zaqueu desceu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. E ele entrou na casa daquele pecador e foi hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, eu estou doando aos pobres. E se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, gente, você vai perguntar assim: o que tem de fé nesse texto, né? E o que nós podemos aplicar nesse texto, nesse tempo presente, né? Eu tenho acompanhado algumas notícias e tenho ficado chocado o nível dos valores que os seres humanos estão vivendo nesse tempo presente, né? Nós sabemos que há uma preocupação geral de todo mundo, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que fala da história de Zaqueu. E aí eu estava comentando aqui, e o sinal caiu, dizendo que talvez paire uma pergunta no coração de cada um de vocês: por que eu estou falando desse texto nesse tempo, né? E esse texto me chamou a atenção na postura de Zaqueu. Mas antes de falar da postura de Zaqueu, eu gostaria de falar com você o que eu tenho ouvido, né? E o que eu tenho me deparado nos valores que os homens estão vivendo hoje, né? A gente sabe que o nosso presidente tem falado a respeito daquilo que está sendo potencializado a nível de crise. A gente sabe que isso é uma realidade e também sabe que ele, numa posição como ele está vivendo, assim como eu, como pastor de uma igreja local, assim como pastores no Brasil, no mundo todo, estão tendo que tomar decisões quase que de 20, 24 horas em função de uma coisa que a gente nunca viveu, né? Que é uma pandemia e de uma condição tão alarmante como estamos vivendo, né? Mas voltando ao assunto no sentido de avaliação do ser humano, eu percebi o quanto que ainda as pessoas estão preocupadas única e simplesmente com seus ganhos financeiros, né? E perdendo a visão do que verdadeiramente tem valor, que é a vida e a vida do ser humano.
Então eu vejo assim ganância, né? Pessoas gananciosas querendo ganhar dinheiro com a crise, aumentando o preço dos alimentos. Nós não temos crise de abastecimento, nós não temos crise na logística do abastecimento, nós não estamos vivendo isso. Inclusive hoje mesmo eu vi uma reportagem de um caminhoneiro falando que não tem como eles pararem, porque na verdade eles são aqueles que vão estar fazendo esse papel de trazer a comida do campo para a cidade, dos centros de distribuição para os mercados. Então não tem tanto motivo para que haja aumento de preço e tudo mais. Mas a gente percebe isso nitidamente, que é ganância, né? É o homem querendo tirar proveito do homem, estando no mesmo quadro de risco que esse homem está, né? Até a ponto do governo dizer que não pode ser vendido álcool gel com lucro, porque estavam colocando lucros exorbitantes. Ontem mesmo eu vi uma notícia no Reino Unido, um médico de uma clínica particular cobrando 375 libras esterlinas para um teste de positividade do coronavírus, quando que o kit desse teste é 120 libras, né? Então eu fico vendo um lucro exorbitante num tempo de crise, né? Mas olha que interessante, né? Jesus estava chegando em Jericó, passando por Jericó, para entrar na cidade. Antes disso, ele cura a cegueira de um cego que nós conhecemos como o cego de Jericó, né? E ele ali pergunta ao cego o que ele queria que o cego fizesse, o que ele fizesse pelo cego. O cego disse: eu quero ver. E o Senhor Jesus disse: você vai ver, né? E aí eu fico pensando, né? Esse é um milagre que todo mundo gostaria de presenciar e talvez até ser um instrumento para que isso acontecesse, né? Mas olha que milagre tremendo. Um homem publicano, cobrador de impostos, um homem de um nível da sociedade mais elevado, ele era rico, um homem que era conhecido por todos, né? Ele tinha uma dificuldade em função das aglomerações, que ele era um homem de pequena estatura, e ele sobe numa árvore que nós conhecemos como uma figueira brava, e nós conhecemos também como sicômoro, né? E eu tive agora em Jericó no ano passado, e o guia falou que a raiz etimológica dessa palavra sicômoro quer dizer restauração, né? E eu estava pesquisando e vendo que essa árvore é uma figueira que dá um figo bravo, e ela é de raízes profundas, né? E ele disse que era em função disso que ela se mantinha ali. Quem conhece a geografia lá sabe, é uma árvore que fica ela é muito vista nessa região, e de raízes profundas, e ela é conhecida como a árvore da restauração. E eu achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês isso, porque na verdade o que aconteceu com Zaqueu foi um milagre, que se hoje acontecer com homens e mulheres que detêm poder e finanças, nós sairemos desse momento sem crise financeira. Porque olha o que o texto diz. Ele diz que claramente em função dele ouvir o que Jesus estava fazendo, os milagres, né? E a gente sabe muito bem isso, que uma das coisas que nós vamos viver nesse tempo é saber que esses milagres, eles vão acontecer, estão acontecendo, né? Muitos vão ser livres da ação desse vírus, outros vão ser portadores e não vão desenvolver a doença, que é um milagre, outros terão o vírus e serão livremente, facilmente libertos dessa enfermidade, e outros, como já temos visto, já 25 casos de morte no Brasil, infelizmente viverão essa fatalidade. Mas eu vi um comentário e achei muito interessante, que nós vemos de 25, quase 30 anos de corrupção, né, muito voraz do Brasil, e isso tudo fruto da ganância do homem, né? E o homem simplesmente acumulando recursos,
tirando da educação, não estou falando daquele que trabalha honestamente, porque eu também não sou daquele que acho que todo mundo que tem dinheiro conquistou de forma desonesta, de jeito nenhum. Tem muita gente trabalhando de forma séria, cumprindo os teus impostos, cumprindo uma carga horária longa, sendo justo com seus colaboradores, sendo justo com a sua família. Eu acho isso tremendo e nós vamos viver isso, sabemos que existe isso. Mas o que eu quero deixar enfatizado aqui é que houve um milagre na vida de Zaqueu, né? E eu oro nessa tarde para que haja esse milagre na vida de muitas pessoas. Eu não acredito que você vai precisar tirar aquilo que é seu para dar para alguém, não. Mas eu também não acho que você também deveria, de uma certa forma, usurpar, né? E ser alguém que talvez poderia estar fazendo mais com seus recursos e não faz, né? E aí esse texto aqui mostra uma coisa tremenda. Zaqueu se expõe, né? Porque ele era um homem de conhecimento público, de relevância na sociedade, era um cobrador de impostos, ele era um chefe ou um fiscal da Receita Federal daquele tempo, e ele simplesmente se despoja de todo o seu status e sobe numa árvore. E tremendo saber que essa árvore é um sicômoro bravo, né? uma figueira brava que chama sicômoro, é uma árvore que é conhecida como a árvore da restauração. E aí a palavra de Deus diz tremendamente uma coisa que me chama a atenção, é que Jesus está sempre atento aos detalhes, né? E está sempre atento à individualidade, a cada um. Porque olha só, tinha uma multidão que cercava, todo mundo estava perto de Jesus. Zaqueu, por identificar a sua dificuldade e de ver Jesus de perto, ele rapidamente sobe no sicômoro e ele sobe nessa árvore da restauração, mas não poderia nunca imaginar que essa árvore de restauração restauraria a vida dele e a casa dele. E aí Jesus disse assim: Zaqueu, desça, que hoje convém ir para a tua casa. Agora você imagina se os homens e mulheres que detêm poder econômico, que detêm poder político, que detêm poder de influência, todos eles hoje subissem nas árvores de restauração e ouvissem de Jesus assim: hoje me convém ir para a tua casa. E eu acho que isso tem tudo a ver com o contexto atual. Por quê? Porque logo depois, aqueles que estavam acompanhando Jesus criticaram Jesus, né? Dizendo: como ele entra na casa de um homem pecador, né? E aí o que me chama a atenção é que não só a forma como Jesus viu individualmente Zaqueu, não só como a forma que Jesus chamou Zaqueu, e não chamou Zaqueu para ir qualquer outro lugar, não ser na casa dele. Onde nós estamos hoje, ministrando a palavra, em casa. Aonde você está ouvindo a palavra, em casa. E na verdade, é esse o lugar da restauração. É esse, quando a gente está nesse lugar de restauração, qualquer outro lugar que a gente for, a gente vai promover restauração, porque a restauração começou a acontecer na gente. Zaqueu desce, e a Bíblia diz que ele desce de forma apressada, e recebeu Jesus com alegria. Então, era só, uma pessoa proativa, uma pessoa estratégica, porque ele foi estratégico, né? Ele poderia dizer: Jesus está passando aqui, mas eu não vou poder vê-lo, porque afinal de contas Deus me criou baixinho. Ele não ficou ofendido com Deus, nem murmurando, conversando uma conversa amarga com ele mesmo. Ele tomou uma decisão de se expor publicamente, subiu numa árvore, e nessa árvore, que é uma árvore de restauração, ele é visto por Jesus no meio de uma multidão. Gente, olha que coisa tremenda. Ele foi visto por Jesus no meio de uma multidão. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos vivendo uma multidão de desafios, e uma multidão de crise que estão sinalizadas aí, que na verdade não é nossa crise ainda. Nós não estamos vivendo essa crise ainda, nós estamos fazendo um prognóstico futuro de catástrofe, porque nós estamos ouvindo as notícias. Mas se nós sairmos do meio dessa multidão e subirmos no lugar da restauração, como Zaqueu subiu, pode ter certeza que o Senhor Jesus está te vendo lá.
E ele vai te convidar. Aliás, ele vai te convidar, ele vai se oferecer para entrar na tua casa. Lembra que ele bate a porta? O carpinteiro bate a porta? Então, ele vai te convidar para entrar na tua casa. A sua disposição e a sua proatividade e o seu estado de humor vai determinar muitas mudanças. Zaqueu, de forma apressada, levou ele para a casa dele. E a Bíblia diz que ele não só levou ele para a casa dele, como ele levou com muita alegria. Olha que coisa tremenda. Enquanto Zaqueu tomou uma posição proativa, estratégica, uma logística linda para ver Jesus passar. Jesus chama a atenção de Jesus. Jesus se oferece para ir na casa dele. Ele desce de forma apressada, recebe Jesus na sua casa. Mas ficou uma multidão reclamando, né? E passaram a murmurar. Gente, eis aí a nossa questão. Lembra dos 12 espias? Lembra de Josué e Caleb? Desafio você a lembrar dos outros 10. Eu quero dizer para você que quem murmura diante dos projetos de Deus fica esquecido. Mas aqueles que, diante dos projetos de Deus, ainda que sejam ousados, vão ser lembrados. Zaqueu, Josué e Caleb foram lembrados por isso. Porque eles foram para a terra, olharam a terra, voltaram acreditando na palavra do Senhor, porque se o Senhor disse que ia dar para eles, ele disse, nós vamos lá ver. E viram, descobriram que a terra tinha desafios. Eu quero dizer para você que toda conquista grande tem desafios, porém, eles disseram, não, o Senhor disse que vai nos dar, nós vamos tomá-la, vamos possuí-la. E os demais, e aí eu falo sempre isso, né? A voz da maioria não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do profeta que é a voz de Deus. A voz daquelas rodas de mesa que ficam profanando o santo, falando mal de profeta, falando mal da vida com a igreja. Essa não é a voz que representa a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai ser representada por aqueles que de forma estratégica querem estar com ele. Zaqueu foi esse que queria estar com ele. E os demais ficaram murmurando, como a gente conhece. Muita gente hoje que não está vivendo ainda nenhuma situação de dificuldade, porque, por exemplo, vamos pensar aqui, nós estamos hoje aqui numa obediência civil, nos abrindo mão dos nossos relacionamentos sociais, mas você está na tua casa, eu estou no meu apartamento aqui, né, com conforto, com alimento à mesa. Agora você imagina alguém que está numa comunidade, num cômodo que tem 10 crianças e tem que viver o mesmo processo de quarentena, de ficar tendo que ter esse momento de separação social. Pare, pense nisso, né? Um trabalhador que depende diariamente do seu pão, como os trabalhadores ambulantes, né? Os liberais, os que desenvolvem o trabalho através do microempreendimento. Essas pessoas estão hoje, elas produzem num dia para vender, para comer no outro. Olha a crise. E muitas vezes essas pessoas não estão murmurando, né? E aí precisa ficar bem claro. Nós sabemos a dificuldade que cada um está passando. Sabemos, por exemplo, que é empresário. Eu quero dizer para você, pode ter certeza, você não vai falir nesse processo. Amém. Você vai superar, como você sempre superou. Eu desenvolvi comércio há muito tempo e eu sei quantas crises eu passei, quantas crises que pareciam o fim do caminho, mas era o começo de uma nova história. Eu quero dizer para você que estão desenhando aí uma crise igual da quebra da Bolsa de Valores lá no início do século 19, 20, né? Estão falando tantas coisas aí, mas eu quero dizer para você, essa é a murmuração daqueles que murmuram. Essa é a conversa daqueles que murmuram. Essa é a conversa daqueles que não acreditam que, se estrategicamente se posicionar, sendo convidado por Jesus a estar na casa, não se coloca de forma proativa, criativa, de uma forma estratégica e de uma forma feliz. Feliz. Mas olha que tremendo. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele entrou,
na casa daquele pecador e se hospedou lá, como disse a multidão, né? Mas olha a atitude desse pecador. Vê se não houve uma mudança significativa no coração de Zaqueu, a ponto de Jesus fazer essa observação que você vai ver aqui. A Bíblia diz que Zaqueu tomou a palavra. Olha que ousadia. Olha que homem estratégico. Tomou a palavra e comunicou a Jesus de cara. Ele não esperou nenhum discurso de Jesus, ele não esperou nenhum sermão de Jesus, ele não esperou, porque tem gente assim, não, deixa Deus tocar no meu coração, não, só se Deus tocar no meu coração. Essas pessoas não estão abertas para serem proativas, estratégicas e felizes em receber Jesus na casa deles. Mas as pessoas que são felizes em receber Jesus na casa e agem de forma antecipada, até uma frase que todo mundo, quem se antecipa governa, né? E aí a palavra diz que no versículo 8 que Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: olha, eis, Senhor, que é metade do que eu tenho eu vou doar para os pobres. E se alguma coisa eu extorquir alguém, aí você ouvir isso de um fiscal de tributo, né? Você vai dizer, isso aqui tem mais. Naquela época também tinha. Ele disse, se alguma coisa eu extorquir alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Então, aqui houve uma distribuição de renda, a ganância saiu do coração do homem e houve uma justiça social. Você entendeu? Às vezes a gente pensa assim, quem tem que fazer justiça social é o presidente da República com os projetos de governo. Não, a justiça social começa através da gente. Nós desenvolvemos um projeto social chamado Projeto Neemias, que quem nos conhece sabe disso. A igreja, através dos dízimos das ofertas, sustenta um projeto que tem 150 crianças, de uma comunidade que poucos se interessam por ela. Nós cuidamos de 30 idosos, 20 e poucos idosos, pessoas que precisam de afeto, precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de estratégia para modernizar a mente deles nesse projeto de mundo de hoje. Isso é repartir. Isso e eu quero até parabenizar também o apóstolo Ed. Ele também tem um projeto tremendo em Copacabana, que é o projeto Repartir. O projeto Repartir em Copacabana, ele recolhe alimentos para entregar na favela da Rocinha, e num lugar estratégico. Então, o que eu quero caminhar para o final nessa palavra? Dizer para você o seguinte: tem um milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje. E o milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje, e você está aqui na disponibilidade de ouvir o que eu estou te dizendo, o milagre que Deus tem para fazer na sua vida hoje é dizer para você... Vinícius pediu para quem? Macaé? Meu filho está pedindo uma oração lá em Macaé. Para Macaé, porque já tem uma sinalização de Covid lá. Mas deixa eu continuar. O óculos aqui soltou o negócio. Eu vou continuar dizendo para você o que Deus falou comigo a respeito desse texto. Ele falou que nós precisamos viver essa realidade de proatividade no reino. O que Zaqueu fez? Ele prontamente buscou um lugar estratégico e não colocou a dificuldade dele como empecilho. Segundo, ele chamou a atenção do mestre. Terceiro, quando o mestre chama ele e diz que ia repousar na casa dele, ele na mesma hora desceu de forma apressada, ele não arrumou de justificativa nenhuma e de forma alegre recebeu Jesus. E aí eu quero dizer para você, se tomarmos sempre essas decisões, com certeza a multidão não vai entender, porque a multidão não entende o que verdadeiramente o Senhor faz na vida daqueles que se colocam na disposição de vê-lo e de estar com ele. Mas eu quero continuar dizendo para você uma coisa que me chama a atenção. Foi a mudança no coração de Zaqueu, sem nenhum sermão de generosidade, de repartição, de entrega,
de assistencialismo, nada. Jesus não fez, você tem que assistir pobre. Jesus não falou nada para ele devolver quadruplicadamente para aqueles que ele tinha defraudado, apesar que isso era lei. Jesus não falou nada disso para ele. Mas a disposição dele, com alegria de receber Jesus na vida dele, na casa dele, restaurou, sabe o que, gente, nele? A paternidade dele. Jesus disse, aqui está um filho de Abraão. Porque isso, na cultura hebraica, e na nossa cultura deveria ter o mesmo valor, e não tem, é a nossa ascendência. De quem nós estamos representando nossos pais. E os filhos de Israel continuam sendo filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Então essa forma de conduzir a nossa família dentro de um legado geracional é o que determina o nosso futuro, né? E aí nesse dia, o que é tremendo, que o dinheiro de Zaqueu, a posição de Zaqueu não compraria nunca, né, o reconhecimento de uma geração de bênção de Deus, que era a geração de Abraão. Mas o melhor de tudo, você não sabe, chegou salvação para a casa dele, chegou salvação para a vida dele. E aí eu volto a insistir com você, esse período que nós estamos buscando ao Senhor, em função desse processo que nós estamos vivendo, e que nós temos que ter essa separação social, é o tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, porque Ele está aí na tua casa, Ele está aqui na minha casa, Ele está na comunhão. Eu tenho falado, eu tenho visto algumas pessoas dizerem assim, servir a Deus é na casa da gente mesmo. Mas o que você vai reproduzir depois na casa do Senhor, que é a casa de oração, que é a igreja do Senhor Jesus, é o que vai determinar se verdadeiramente você teve um encontro com Jesus na sua casa. Porque o que aconteceu com Zaqueu aqui foi que Zaqueu, no mesmo momento que teve um encontro com Jesus na casa dele, ele olhou para fora. E tremendo isso, né? Tem gente, não, eu tenho Jesus na minha casa, não quero me meter com ninguém, não quero me envolver com ninguém, não quero ter convívio social com ninguém, eu quero manter o meu relacionamento do núcleo familiar. Mas Zaqueu, na mesma experiência, no momento que ele teve a experiência com Jesus na casa dele, ele olhou para fora. Ele olhou para a necessidade dos pobres, ele olhou para aqueles que ele extorquiu, ou que ele porventura tenha extorquido, para que devolvesse a ele. E Jesus, na mesma hora, disse: entrou salvação. Ele não confessou Jesus, ele simplesmente viveu o princípio que Jesus ensina: amar ao próximo como a você mesmo, a Deus acima de todas as coisas. Então, gente, ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E eu estou crendo, sabe, que nesse tempo, e amanhã a gente vai ter um novo momento também às 18 horas, eu estou crendo que nesse momento é o que Deus está querendo, né? Que a gente receba Ele na nossa casa, que a gente tenha uma experiência genuína de arrependimento, que, Zaqueu não chorou, Zaqueu não precisou de canção nenhuma para se quebrantar, Zaqueu não precisou de pregação nenhuma enfática para convencê-lo do pecado. Na mesma hora que ele recebe Jesus na casa dele, ele tem um choque de realidade. E esse choque de realidade foi simplesmente dizer: eu quero fazer o que é certo, eu quero sair do universo da ganância. Aí, voltando lá no princípio da nossa conversa aqui, imagina se homens e mulheres que estão retendo recursos em volumes expressivos e que foram frutos de atitudes desonestas, atitudes de extorsão, tivesse esse comportamento, receberam Jesus na casa deles de forma apressada, com alegria, e ter essa explosão de mudança, porque foi uma coisa tão tremenda, tão poderosa na vida de Zaqueu, que mudou o contexto social dele. E ele se virou modelo para os filhos, que é o que eu quero te dizer nessa tarde, início de noite. Se você
repartir com o pobre, for generoso, a Bíblia diz que com generosidade você vai ser tratado. Se você reconhece que você não foi honesto com alguma pessoa, cumpra o seu dever, pague a sua conta, né? Se você achar justo devolver quadruplicadamente, porque isso é uma lei judaica, e você também se sentir nessa vontade, faça isso. Tire o peso das tuas costas de uma vida social gananciosa, egoísta, de pretensões só pessoais. E aí nós vamos olhar todo esse mover, que eu creio, gente, que podem falar o que for, mas Deus está nesse negócio. Deus está nessa situação que nós estamos vivendo. Deus está tocando o coração no mundo todo. As pessoas estão sendo impactadas com o estilo de vida delas. As pessoas estão sendo impactadas com os valores delas. As pessoas estão sendo impactadas. O apóstolo Renan está falando isso muito, que nós precisamos entrar nesse universo de fé, independente das circunstâncias, se nós caímos na realidade de que nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento vai nos levar a uma posição de novas conquistas, novas possibilidades. E aí eu repito a frase que eu falei ontem: nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Hoje, quem tinha no seu estilo de vida o egocentrismo, o egoísmo, a soberba, a ganância, o sentimento de que de possibilidade de tudo, viu que um pequeno vírus muda a história e muda valores, né? Que Deus poupe a sua casa, que Deus poupe os seus filhos, Deus poupe a sua vida, mas que você tenha essa iniciativa de Zaqueu. Leva Jesus para sua casa, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele mudar a tua história, deixa ele mudar a tua família, deixa ele transformar e te dar uma paternidade genuína. Deus é Pai e Ele quer ser seu Pai. Né? Porque eu tenho falado que muitas pessoas vão estar diante de Deus como juiz, mas Deus quer que através de Jesus Cristo você esteja na presença dele como Pai. Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então eu quero dizer para você, querida, que eu creio, né, que essa palavra não é só uma palavra de confronto, é uma palavra de ajustes, né? Porque na verdade eu não estou aqui para te chamar atenção e nem para te confrontar com aquilo que tua consciência mesmo sabe, né? E que você você não sabe, né? Que você não saiba, né? Mas é um ajuste, e esse ajuste com certeza vai fazer com que você ouça, né, aquilo que Jesus disse para todos os que estavam na casa. E com certeza a notícia foi para aqueles que estavam murmurando do lado de fora: houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Amém? E ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse tempo é um tempo de sermos devolvidos por relacionamento e sermos achados pelo Senhor, para que nesse tempo novo de Deus na sua vida e na minha vida, nós possamos viver mais justiça social, mais honestidade e transparência nos nossos relacionamentos familiares, né? Saúde espiritual, emocional e física. Amém? E aí, como eu falei para vocês, nós estamos toda sexta, todo dia, até o dia 8, a Páscoa, nós vamos estar partindo o pão e o vinho no momento de ceia, de comunhão, e a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso com discernimento, nós somos curados e a parte morta da nossa vida é ressurreta. Amém. E eu profetizo nessa tarde, início de noite, debaixo dessa comunhão, do partir do pão, da oração, do vinho, que todas as áreas de enfermidade da tua família, primeiro na tua vida e na tua casa, seja removida. Amém. E todas as condições de morte que estavam aí, que o poder da ressurreição entre na sua casa. Amém. Amém? Igreja, eu quero
com a liberdade que eu dei a vocês, que vocês levantem o pão e o vinho, eu quero abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por aqueles que estão ligados agora, Senhor, nessa live, debaixo desse entendimento, Senhor, na palavra que tão simples e tão expressiva para esse tempo de mudança de realidade que nós estamos vivendo, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que caia por terra toda arrogância, toda prepotência, toda altivez, toda ganância, e nós possamos viver nesse tempo um tempo de mudança pessoal, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor disse para Zaqueu: hoje chegou salvação na sua casa. E porque Zaqueu tomou uma atitude muito, muito simples e significativa, ele decidiu sair do campo da ganância, do engano, da corrupção, e devolver, Senhor, o que ele tinha roubado e dividir aquilo que ele tinha acumulado com aqueles que necessitam, Deus. Eu estou falando isso não como uma atitude única e simplesmente de assistencialismo social, não, é de justiça social. Que nós possamos viver essa realidade, amém, sabendo que somos enriquecidos pelo Senhor. E a tua palavra diz que a alma generosa será tratada com generosidade. Amém. E assim eu creio, e é nessa dimensão de fé e entendimento que eu oro, abençoando o pão e o vinho, e declarando, Senhor, que a vida de Cristo entrando em nós, para que nós possamos sermos curados e restaurados e restituídos e ressuscitados naquilo que precisamos. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Comamos e bebamos. Toma, Nath. Agora eu quero aproveitar, continuar orando, agradecendo a Deus pela vida de Emanuel, que voltou para casa, perdeu toda, já ficou, estava na UTI, voltou para casa. Recebemos notícia agora de que há uma suspeita aqui no HC Lagos, e essas suspeitas estão em tudo quanto é lugar, né? Há também uma suspeita de Covid lá em Macaé, no condomínio onde meu filho mora. Meus filhos moram, né? Vitor e Vinícius moram no mesmo condomínio. Dizer para você também que nós estamos abençoando, através da nossa live, os nossos irmãos que têm comércio, né? Que a Pizzaria Otto está oferecendo desconto de 10% para quem comprar citando a live nossa. Tem um código que foi passado. Tem Delícias do Shopping, que está fazendo entrega delivery. Tem o Esplêndido também, que está fazendo entrega delivery. Tem a Cantina do Coelho também, que tem, e o Quiosque do Coelho também tem entrega delivery. E Bom de Massa, de Edgar e Eliana. Sheila também, da Doce Leté. O pessoal, a gente vai acrescentando aqui. E Pés e Patas de Ramon também, entrega delivery também. Para o sinal, quero dar um beijão para a Lorenza. Vou visitar você, tá, Lorenza? O vovô já está indo te visitar. E um beijo para a Karine, para Ramon também. Um beijo para você que está com a gente aqui. Muito obrigado por esse tempo. A Lília do Praçaí também, né? Por sinal, ela está dizendo que está fazendo entrega também de delivery. Por sinal, hoje eu vou até comer um lanchinho dela, sabia? Eu acho que eu vou. Lília, vou ligar para você daqui a pouco. Tá bom? O quê? E a gravação de ontem está no YouTube já. E de hoje vai estar também. E o de hoje também vai estar. Tá? Nós estamos melhorando a nossa técnica aqui para ir para o YouTube, para o Facebook, o pessoal está pedindo, né? Douglas tem nos ajudado nisso, Exas também, e Pastor Marcos e outros que conhecem dessa mídia social tá nos ajudando, ok? E muito bom. Deus te abençoe. E amanhã, no mesmo horário, às 18 horas, a gente vai estar junto. E eu quero, crendo verdadeiramente que Deus vai nos nutrir dessa palavra de fé, de confronto, né? Porque na verdade a gente precisa de arrependimento. O que cessa, gente, praga, é obedecer a voz profética se movendo para o arrependimento. Amém.
porque é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor usa os profetas. Lembra de Joel? Ele usou o profeta Joel para dizer, ó, se os sacerdotes se arrependerem e chorarem entre o alpendre e o altar, eu mudo e removo a praga, né? E restituo o que foi roubado, né? E tem mais ainda, diz que as eiras se encherão de trigo, os lagares serão transbordantes de mosto e azeite, e seremos restituídos de tudo. Amém. Então, que Deus te abençoe, que você creia nessa palavra, que você nutra essa palavra no teu coração, que ela esteja 100% em você. Amém. Que é o que vai valer e é o que vai fazer a mudança. Que Deus livre a nossa casa da praga, que Deus livre os nossos arraiais, os nossos filhos, e que o Senhor esteja guardando o teu povo em toda a face da terra, para esse tempo que é um tempo de desafios, mas nós vamos ser vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Amém. Beijo grande, amo vocês. Até amanhã.